Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro de 2024. O programa História Oral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem a honra de receber o eminente desembargador Rômulo de Araújo Mendes, um grande magistrado aqui do Tribunal de Justiça, mineiro, nasceu em Patrocínio, Minas Gerais, em 22 de setembro de 1963, jovem desembargador. Formou-se em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, onde também concluiu uma especialização em Direito Processual Civil. Posteriormente, o desembargador realizou o curso de mestrado, as matérias em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sua carreira jurídica começou nas décadas de 1980 e 1990. Atuou como advogado em Uberlândia, Belo Horizonte e regiões próximas. Em 92, foi nomeado procurador do Estado de Minas Gerais, cargo que ocupou até 93. Em maio do mesmo ano, ingressou na magistratura do Distrito Federal como juiz de direito substituto. Em 96, foi promovido ao cargo de juiz de direito do Tribunal de Justiça. Mais tarde, em 2014, foi removido para o cargo de juiz de direito substituto de segundo grau, passando a atuar na primeira turma civil. Em 2016, o eminente desembargador Rômulo foi eleito membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, TREDF, também teve uma experiência eleitoral. Em seguida, em janeiro de 2017, foi promovido ao cargo de desembargador do TJDFT e, além disso, o eminente desembargador Rômulo de Araújo Mendes participou de diversos eventos jurídicos de relevância nacional e internacional, foi agraciado com várias honrarias ao longo de sua carreira, incluindo a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do DF e dos territórios, em diferentes graus, combinando com o Grão Colar em 2017. Recentemente, em 2023, recebeu a medalha Mérito da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Então, hoje é uma honra para o programa História Oral do Tribunal receber o eminente desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Seja bem-vindo, desembargador. Obrigado, desembargador Roberval Bellinati. É para mim uma honra estar aqui, eu agradeço o convite e estou à disposição de Vossa Excelência. Pelo currículo já dá para perceber que você tem uma belíssima história de vida profissional, essa trajetória maravilhosa. Então, nós vamos conversar sobre essa trajetória, mas vamos dividir essa entrevista em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos perguntar sobre a sua origem, sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, onde que você vai explicar que você nasceu lá em Minas Gerais, onde que você morou. Depois você falar da sua vida familiar, dos seus filhos, vamos perguntar para você sobre a sua vida acadêmica e, em seguida, sobre a trajetória profissional. Qual foi o primeiro emprego até chegar à magistratura. Perfeito. Então, vamos começar pela família. Eu queria que você falasse dos seus pais, da cidade onde você nasceu, onde você morou, em Minas Gerais, antes de chegar à capital da República. Para mim é muito gratificante poder falar da minha família, porque foi pelo incentivo dela, pela educação que tive, que eu acabei me tornando juiz. Eu sou filho de Ana Maria de Araújo Mendes e Geraldo Augusto Mendes. Mamãe, professora primária, cobrava demais da gente. Opa! Mas valeu. Valeu. E papai comerciário. Uma família de classe média baixa, de uma cidade pequenininha, com Patrocínio. Tem um irmão chamado Júlio César de Araújo Mendes. Eu vivi em Patrocínio. Patrocínio naquela época tinha 50 mil habitantes. Hoje Você nasceu em 62, que eu li. Em 63. 63. Hoje Patrocínio tem 100 mil habitantes. Ela foi muito impactada pela Revolução Agrícola dos anos 70. Foi naquela região que começou a Revolução da Agricultura no Cerrado. E isso fez aumentar muito a população, inclusive
melhorou muito os índices de desenvolvimento humano na região. Fiquei em Patrocínio. Em Patrocínio comecei numa escola que hoje não existe mais, ela foi demolida. Era a Escola Estadual Casimiro de Abreu, onde mamãe lecionava, e foi minha professora no 4º ano primário. Oh, que beleza. Estudei depois no Colégio Dom Lustosa, também público, até o 3º ano, naquela época, o 3º ano científico. E aí eu fiz vestibular, vestibular para Direito da Universidade de Uberlândia e Universidade Federal de Uberlândia e acabei, naquela época, mudamos toda a família, nós, a família inteira, mudamos para Uberlândia. Meus pais e meu irmão até hoje moram lá. Os seus pais são vivos? Então, são vivos, graças a Deus. Sua mãe já está aposentada como professora? Ambos estão aposentados. Aposentados. Mora em Uberlândia. De Uberlândia a Patrocínio são quantos quilômetros? É perto? É perto, um pouco mais de 1 hora de viagem. 100 quilômetros mais ou menos. Eu hoje vou pouco, porque parte da minha família está em Uberlândia e outra parte está em Patrocínio. Mas normalmente a gente acaba reunindo a família em Uberlândia, porque tem parentes também que moram em Bauru, certo. Moram em outras cidades. Uberlândia fica mais fácil para a gente se encontrar. Mas então, falando do seu pai. Seu pai, você disse que ele foi comerciário, sua mãe professora. E que ramo do comércio que ele trabalhava? Papai era gerente de uma cooperativa. Existia o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas. E havia uma cooperativa para atender a esses funcionários. E o papai era gerente da cooperativa em Patrocínio. Certo. Depois ele foi para Uberlândia e continuou trabalhando na cooperativa? Continuou trabalhando lá e se aposentou lá. Já tem uns 30 anos, papai está hoje com 86 anos. Oh, que graça de Deus. Muito forte, mamãe com 84, também muito forte. Certo. Tem uma vida intensa até hoje. Certo. E a sua família são só 2 irmãos, ou tem mais? Só 2 irmãos. Como é que chama seu irmão? Júlio César. Júlio César. O Júlio está fazendo o que lá em Uberlândia? Ele é corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Não quis seguir a carreira jurídica. Ele até estudou direito, mas ele não gosta de advocacia. Não gosta. Preferiu trabalhar no ramo imobiliário. Pode dar muito certo, né? Com certeza. Um bom corretor vai ganhar muito dinheiro, certamente. Ou ganha muito dinheiro, né? Bem, então sua família foi para Uberlândia, você foi para lá e ficou até que ano lá em Uberlândia? Eu fui com 17 anos, saí 8 anos depois. Eu me formei, advoguei um tempo em Uberlândia. Você se formou em Uberlândia, na Universidade Federal. Exato. Me formei, fiz o curso de especialização em processo civil e depois, ainda nesse meio tempo, advoguei na cidade. Depois, eu passei no concurso para mestrado na UFMG e tive que me mudar para Belo Horizonte. Então lá, eu estudei e trabalhei. Fiz todos os créditos do mestrado, mas quando eu estava a fazer a dissertação, eu passei no concurso aqui, ficou inviável, porque nós estávamos naquele período em que a justiça precisava crescer muito. Sim. E não tinha, o volume de trabalho era grande demais. Como se agora não fosse. Mas aí eu fiquei lá 8 anos, 4 anos em Belo Horizonte, vim para cá, estou há 31. Nesse período, além do trabalho, eu construí família, fui casado na primeira vez. Nesse primeiro casamento eu tive 2 filhos, estão com 26 anos, eles são gêmeos. Registra o nome dos seus filhos. São gêmeos? Gabriel e Ana Carolina. Oh, que beleza, parabéns. Nenhum deles que seguia o curso de Direito. Mas seguia a carreira. Qual a carreira que eles O Gabriel é publicitário e a Carol é psicóloga. Eles estão trabalhando nessa área. Sobrevivendo nessa área. Exatamente. Muito bem. Porque Deus dá um talento diferente para cada um, né? Exatamente. Um vai ser médico, outro engenheiro, advogado, dentista. Se fosse um talento só, imagina todo mundo juiz. Não, eu achava engraçado. Eu achava engraçado. Então nós precisamos de muitos talentos. Eu achava engraçado que a Carol
falava assim, eu quero ser juiz igual o papai. Na hora de fazer o vestibular, ela falou, vou fazer psicologia. Eu falei, então faça. E está muito feliz na profissão. Que bom. Agora, então, vamos falar da sua vida acadêmica. Você já falou da família. Eu esqueci, eu não deu tempo de falar que agora eu estou num segundo casamento. Estou casado com a Renata. Certo. E já há 7 anos. E é isso. Você tem filho no segundo casamento? Não tenho filho no segundo casamento. Certo. Muito bem. E qual foi a motivação para você fazer direito? A mamãe influenciou? Porque disse que a mamãe era uma professora, cobrava muito. É uma história Ela interessante. mostrou a luz no fim do túnel, mostrou o caminho, ou foi você se inspirou em alguém para fazer direito? Mamãe e papai me deixaram bem livres. Acontece que é o seguinte, na adolescência eu tinha 2 sonhos. Um era ser engenheiro de foguetes, outro era ser diplomata. Engenheiro de foguete no Brasil não teria nem curso. Hoje já existe, mas nem curso eu tinha. E diplomacia, precisava fazer um curso superior. Normalmente o pessoal fazia economia ou direito. Eu falei, então vou fazer direito. Você já estava pensando em ser diplomata. É isso. No segundo ano, certo. Eu saio. Só que havia um problema. Quem teve educação nos anos 60, você deve se lembrar, era muito difícil nas cidades pequenas alguém ter tido curso de línguas. E a gente precisava ser, naquela época, era preciso ser fluente em inglês e francês. Senão eu não conseguia entrar no Itamaraty. E quando cheguei no curso de Direito, já no primeiro semestre eu me apaixonei perdidamente pelo Direito e, sinceramente, não me arrependo de não ter tentado, nem cheguei a tentar o curso de Diplomacia. Mas quando você entrou na faculdade de Direito, você já passou a pensar em fazer concurso para magistratura? Não. O sonho foi se realizar depois? Quer dizer, eu queria ser advogado. O coração advogado. ficou pedindo mais tarde. Eu acabei decidindo fazer concurso no período do plano Collor, que houve um desemprego danado e eu fiquei desempregado. Naquela época fiz vários concursos, passei em alguns, inclusive para procurador do Estado de Minas e para procurador da Fazenda de Minas Gerais. Acabei optando por ficar como procurador do Estado. Hoje as carreiras são unificadas. Então vamos falar sobre isso. Qual foi o seu primeiro emprego? Você fez o Cruzeiro, você estava trabalhando durante o curso ou não? Ou você não trabalhava? Eu comecei a trabalhar... Qual foi o primeiro emprego que você teve? Eu era office boy. Office boy. Eu comecei a trabalhar um dia depois de completar 14 anos. Você trabalhava onde? Uma loja, um escritório? Eu trabalhava comecei trabalhando numa concessionária de automóveis. Alguns meses depois, um dos sócios da concessionária me convidou para trabalhar numa empresa agrícola que tinha sido criada lá, também no escritório. E aí, cada época, eu ia trabalhando num lugar. Trabalhei em vários lugares. Trabalhei desde os 14 anos, praticamente todo o tempo. Não tinha nada a ver com o direito, então, esse primeiro emprego, esse estágio. Bom, depois de estagiário, o que você fez? Office boy que você falou, office boy, né? Na verdade, estagiário de direito eu não consegui fazer, porque eu precisava. Existia um curso até na minha faculdade específico para isso, e eu não pude fazer porque eu precisava de dinheiro, precisava trabalhar para poder pagar curso de inglês, curso de línguas, para pagar livros, etc. Os seus pais não tinham recurso para sustentar essa parte. Era pesado para eles. Aí eu acabei não fazendo. Mas como também estava estudando na escola pública, então deu para levar, mas eu não pude fazer estágio. Acabei aprendendo a prática, foi bastante difícil no início, mas consegui. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu além de fazer o mestrado, eu advogava para um sindicato. Então você concluiu o curso de Direito em Uberlândia e depois mudou-se para Belo Horizonte. Belo Horizonte. Depois de trabalhar, inclusive, como advogado em Uberlândia, eu me mudei para Belo Horizonte para fazer o mestrado. Mas sua família permaneceu em Uberlândia. Está até hoje lá. Até hoje. Aí naquele período, eu trabalhei num sindicato, trabalhei
E tinha advocacia particular também. Até que veio o plano Collor, eu fiquei desempregado, estava bastante difícil a economia em Belo Horizonte, e apareceu o concurso, falei, vou tentar. E em 2 dos concursos que eu passei, procurador do Estado e procurador da Fazenda do Estado, tinha colegas do mestrado que eu considerava assim, gente muito preparada. Falei, se eles passaram no mesmo concurso que eu, acho que eu consigo passar para juiz. Vou tentar. Entrei meio assim tipo, vou tentar para ver como é que é. E passei na primeira etapa. Primeiro, eu me candidatei para juiz em Minas. Quando eu trabalhava também numa empresa, o meu chefe da empresa ficou sabendo, falou, tá tendo em Brasília, vamos candidatar? Eu falei, vamos. E vim, consegui passar aqui e passar lá. Optei por aqui porque, até porque aqui a nomeação foi primeiro. Lá o concurso demorou um pouco mais. E aí eu vim para cá. E você falou dos colegas. Os colegas foram aprovados no concurso para juiz? Desses colegas da Procuradoria, alguns se tornaram juízes, outros não quiseram. Por exemplo, tinha uma colega que era filha do professor Humberto Teodoro. Ela ficou com o escritório do pai. Para ela não era bom fazer isso. E tinha outros. Alguns quiseram fazer magistratura, outros não. Outros tentaram Ministério Público, passaram. Certo. Então, antes de ser juiz, você foi procurador? Fui procurador. Procurador. Fui procurador do Estado de Minas durante um ano. E ficou há 1 ano? Porque aí logo o concurso aqui terminou, eu pedi exoneração. E assumiu aqui. E você tinha qual era a sua idade? Tinha 29 anos. 29. Jovem de tudo, né? Menino ainda. Lembra que eu tinha barba, usava barba. Eu me lembro da sua posse, você estava lá na sua pois posse, me lembro muito bem. E você sabe por que eu usava barba? Naquela época você tinha cabelo preto, hein? Eu tinha cabelo, né? Tinha cabelo. Mas você sabe por que eu usava barba? Porque eu tinha cara de menino. Então as pessoas chegavam no meu escritório e não acreditavam que eu era advogado. Então eu tive que deixar a barba crescer para ficar mais velho. Aí quando eu assumi aqui, logo houve um carnaval. Eu fui para a Bahia passar o carnaval, cheguei lá e falei, quer saber de uma coisa? Agora eu sou juiz, eu não preciso parecer mais velho. Tirei a barba, nunca mais usei. Tá certo. E quando você veio para Brasília, assumiu como juiz, você já era casado ou não? Era solteiro? Não, era solteiro. Eu me casei uns 2 anos depois e vivi 19 anos casado. Você conheceu minha ex-mulher? A Roberta. E a Roberta, e eu não sei se você chegou a conhecer. Ela era da área do direito ou não? Não, ela trabalhava no Congresso Nacional. Até hoje ela trabalha. E depois nós nos separamos e eu me casei com a Renata. Não sei se eu tive a oportunidade de apresentar a Renata para você. Já apresentou. Porque foi pouco antes da pandemia, depois aí a gente até mudou daqui, teve um período que a gente teve que... Ela se mudou, eu fiquei na ponte aérea. Foi. E aí agora você ela estava em Niterói, né? Eu estava no Rio. No Rio de Janeiro. Ela estava estudando lá. Certo. Bem, depois você assumiu, qual foi a primeira vara onde você trabalhou, como juiz substituto? Eu fui substituto do então juiz convocado, Estevão Maia, na primeira vara da Fazenda. Você tinha passado por lá, inclusive. Passei. Eram 30 mil processos, era uma loucura. Era. Todas as varas de Fazenda, era uma coisa... Eu fui titular durante 7 anos da 4ª Vara da Fazenda Pública. É mesmo, é verdade. Agora me lembro. Fiquei 7 anos lá. E eu passei pela 4ª também. Aliás, eu passei por todas as da Fazenda, as antigas. Sempre foi uma grande paixão, a Fazenda Pública. Bom, então você assumiu, trabalhou com o Estevão lá. Sim, ele estava convocado. Você foi trabalhar na vara onde ele... Exato, mas eu tive um contato muito estreito com ele. Foi para mim um mestre, inclusive, porque no início da carreira, naquela época, nós não tínhamos preceptores, né? Eu nunca vou me esquecer que a primeira liminar tributária que eu despachei era uma coisa de muito valor e eu estudei, mas eu estava com medo de dar a decisão. Ele chegou da sessão do tribunal, olhou para a minha cara e falou: Rômulo, você
estou vendo que você está com um aspecto Está preocupado. preocupado. Por acaso é algum processo? Eu falei, é uma liminar. Ele perguntou assim, eu não quero nem saber o que é. Você acha que deve dar? Eu falei, acho. Ele falou, então dê, não tenha medo. Porque todo mundo erra. Você pode errar aqui, o tribunal, se você errar aqui, o tribunal conserta. E pode acontecer de você acertar aqui, o tribunal errar. Fique tranquilo. Isso me deu uma segurança que foi uma lição muito grande que eu procuro passar para os colegas mais jovens. É importante esse conselho, Foi. né? Temos que enfrentar. Temos que enfrentar. Errar, todo mundo erra. É verdade. Porque a gente não pode errar dolosamente. Mas você fez um rodízio aqui como substituto. Como substituto. Visitou todos os fóruns. Hoje nós temos 17 fóruns, naquela época não tínhamos. Eu conheci todos, mas nós somos daquela época que você estava lá em Braslândia ainda. Por exemplo, eu fui conhecer Braslândia porque eu fui lá um fim de semana. Certo. Nunca me deixaram ir para Braslândia. É. Planaltina e Sobradinho eu fui e fiquei um mês só nos dois. Adorava ficar lá. E tinha... eu fiquei mais, naquela época, nós ficamos mais no plano piloto, porque tinha um volume muito grande de muito processo. grande, e a quantidade de juízes era muito pequena. Então, e logo depois, a gente teve uma carreira rápida, porque, por uma conjuntura, logo depois criaram-se inúmeras varas, vários fóruns, e nós fomos a titular muito cedo. Você ficou quanto tempo como substituto? 1 ano e aproximadamente 6 meses, eu não me lembro exatamente. Pouco tempo. Foi pouco tempo. Eu fiquei 3 anos como substituto. Sabe que tem uma turma, a turma logo após a minha, ficou menos de 2 anos. Menos de 1 ano. Não, nós ficamos 2 anos, 2 anos e alguns meses. Teve uma turma que ficou menos de 2 anos. E recentemente uma turma ficou 12 anos. Pois é. 12 anos. Esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar no tribunal futuro. Tem que corrigir isso aí. Daí você assumiu como titular em que vara? Na 2ª Vara Civil de Taguatinga. E eu tenho uma saudade, né? Eu tenho um carinho para aquele fórum, porque lá nós tínhamos uma união, era possível a gente se entrosar com os colegas, os advogados faziam amizade com a gente. Era tudo muito pequeno, muito menor, né? A estrutura era menor, então a gente tinha uma condição de fazer um trabalho muito, muito gostoso, muito prazeroso. E logo depois, também naquela leva que precisou promover muita gente, eu vim para a 9ª Vara Civil. 9ª Vara Civil. Assumiu o lugar do... Bom, você ficou esse período... O juiz Jonas Modesto. Tá. E quanto tempo você trabalhou praticamente só no civil, né? Porque eu fiquei... Você ficou quanto tempo nessa vara aqui em Brasília? Eu acredito que eu devo ter ficado uns 9 anos, 9 anos. Na Vara Civil. Depois fui para o Juizado Civil. Juizado Civil. Você passou a vida no civil. Aí eu fui fiquei pouco tempo no juizado porque eu fui convocado para a corregedoria. E fiquei um tempo lá. Logo depois que eu saí, apareceu uma vaga na Fazenda Pública. Eu sonhava ir para a Fazenda. Ir para a Fazenda. Até foi muito engraçado que um colega me encontrou no corredor e perguntou: Rômulo, você foi punido? Mandaram você para fazer? Não, fui eu que pedi. E foi um momento muito bom na minha carreira, eu gostei muito. A Fazenda tinha muito processo, era uma dificuldade. E matéria nova, né? Matéria nova. Matéria complexa, contrato, administração pública. Mas não era fácil. No período que eu estive lá, eu fiquei muitos anos lá, o tribunal foi criando outras varas de fazenda, já tinham criado mais 4, criaram outras, criaram a vara de meio ambiente, criou também a execução fiscal saiu execução da vara fiscal. Da fazenda. Isso tudo foi permitindo organizar. Quando eu saí, todas as varas de fazenda estavam bem organizadas. E acabou que foi o seguinte: o Luciano, o desembargador Luciano, me convenceu, falou: Rômulo, tem uma vara de família, você precisa ir para a família, você vai ser convocado, você não pode ficar na Fazenda Pública, porque lá tem trabalho demais. E não é que eu fui meio a contragosto.
Você passou um período em vara de família. Passei 2 anos e foi talvez o período mais feliz da minha vida como profissional. Eu me apaixonei por tal forma com o direito de família, que eu achava que eu não ia gostar. Mas eu senti que lá a gente tem condição de fazer diferença na vida das pessoas. Foi muito bom esse período. E o que você mais fazia lá na vara de família? Porque tem uma fase lá de conciliação, ou reconciliação, o juiz tem que fazer um trabalho grande para tentar resolver amigavelmente, no consenso, o problema do casal, da família. Veja, O que você se lembra assim, desse período? Eu fui muito feliz nesse período porque eu tive um apoio muito grande do Ministério Público, da Defensoria e de muitos advogados particulares, da maioria deles. Eu sempre procurava marcar audiência e conversar com as partes. E a gente conversava, na maioria das vezes, a maioria esmagadora, acho que uns 80%, 90%, acabava fazendo acordo. E isso fez com que, inclusive, os processos começassem a correr com muita velocidade. Foi muito bom esse período. E eu sentia que quando a gente conseguia... Eu ficava frustrado em ter que dar uma sentença. Uma sentença de mérito, porque eu sentia que ali eu não estava fazendo justiça. Eu não tinha conseguido minimamente... celebrar um acordo. Minimamente... Para resolver o problema, né? Ajudar as pessoas a se compreenderem. E houve momentos muito bonitos, eu não vou dizer aqui, por causa do sigilo profissional, mas teve até um momento em que eu não chorei durante a audiência, porque eu segurei. A promotora chorou copiosamente, foi um momento muito lindo. Vou guardar por toda a minha vida. Foi um presente de Deus que eu tive. Foi o quê? Uma reconciliação? Uma reconciliação de uma família que me deixou muito, muito gratificado. Deus me deu um presente nesse dia. A vara de família tem essa característica, eu também tenho. Nós, magistrados, temos muitas histórias para contar. Eu me recordo de um casal que estava separando e eu fiz de tudo para reconciliar o casal. Aí eu perguntei, mas qual o motivo da separação? Aí o marido falou assim, não, eu não quero separar, é ela que está querendo. Mas qual o problema? Aí ele disse assim, ela está jogando a culpa em mim porque meu filho caiu da escada no prédio e morreu. Ela acha que eu não cuidei do filho. Mas foi um acidente, infelizmente, uma tragédia na família. Aí falou, bom, se o senhor não está querendo se separar, o juiz não pode aqui proferir a sentença de acordo, não existe acordo. Aí eu dei 30 dias para eles pensarem. E não voltaram mais. Certo dia, no Conjunto Nacional, eu encontro esse casal. Aí ele falou para mim, o senhor salvou o nosso casamento. Nós fizemos as pazes. Que maravilha. Salvou nossa família. Eu fiquei tão agradecido. Não, isso... Essa é a recompensa, né? A gente sente como que valeu toda a carreira da gente, né? Porque eu insisti para eles não se separarem. Percebi que eles se amavam e acharam uma solução para o problema deles. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. A gente sente, numa situação dessa, vale todo o esforço que a gente teve para chegar aqui. É verdade. Bom, da vara de família, daí você passou a ser convocado. Você aí eu fui convocado. Juiz substituto. Não, eu fui primeiro... eu estava lá na vara de família, recebi uma orientação da vice-presidência que era para eu assumir no lugar do desembargador Cruxem, que estava se aposentando, e já avisaram, você vai depois assumir o lugar do desembargador Antoninho, nosso querido Antoninho, e logo depois será promovido a Pinguim. Então, esqueça a vara, não vou mandar um substituto para ir, você não volta mais para o primeiro grau. Isso foi já em abril de 2014. 2014. Mas você passou a ser titular, eu li aqui, só repetindo a data. Em 2016, em janeiro de 2016. Turma civil. Civil. Então você não passou pelo crime nessa sua carreira. Já são quantos anos de magistratura? De magistratura são 31. Você vai completar 32 anos de magistratura. Sim. Em maio de... E não trabalhou no crime em todo esse período, só mais no civil e família. Tive como substituto, tive no crime, e como desembargador substituto, eu tive no lugar do desembargador Cruxem.
Então você passou um período na área criminal. Passei, foi aqui pouco, no mas... tribunal, então. Aqui no tribunal, inclusive. Como desembargador convocado. Exatamente. E qual foi essa experiência no crime? Você que passou a vida praticamente no crime? Foi muito boa. Para mim foi um desafio, porque muitos anos longe, tive que reestudar tudo. Mas foi uma experiência gratificante. Agora, eu tenho que admitir, o meu forte nunca foi o crime. Certo. Porque eu sempre estudei mais direito você civil. se especializou na área civil. Exato. Né? E depois na vara de família. Agora, de toda a sua trajetória, você tem algum fato que gostaria de registrar aqui nesse programa História Oral? Porque esse programa ele vai ficar gravado no canal do Tribunal no YouTube. Então, a sua entrevista vai ficar à disposição do público. Você gostaria de registrar algum fato da sua carreira, que você tem uma recordação, está sempre pensando, que ficou no seu coração, um fato interessante nesses quase 32 anos de magistratura? Olha, esse caso, que foi uma reconciliação de uma família que estava destroçada durante anos, um casal que... Eu vou falar algumas coisinhas. O pai não via as filhas há 15 anos, não conseguia ver, e porque sofria alienação parental. Então ele parou de pagar a pensão para ver se conseguia ver as filhas. E pediu para uma audiência de conciliação. Eu olhei e falei, ok, é execução, mas se ele não pagar, eu prendo. Ele chegou, a gente conversou muito tempo. Eles chegaram, eles não se olhavam. Saíram, acho que 4, 5 horas depois, abraçados. Ele pediu 3 dias só para poder pagar tudo, que ele precisava levantar um empréstimo no banco. E ela a filha mais nova telefonando para a mais velha, combinando de irem jantar para ele conhecer o neto, que ele não conhecia. Isso foi maravilhoso. Houve coisas difíceis, por exemplo, uma vez que eu vi um menino que matou o pai. Isso nunca saiu da minha cabeça. É triste. Porque nós sofremos, né? No exercício da magistratura, a gente vê tanta tragédia, tanto conflito na sociedade, e nós, como seres humanos, também sofremos com essa tragédia. Quando eu vi, por exemplo, crianças dependentes químicas, isso para mim foi muito difícil. Houve coisas muito difíceis que ficaram marcadas. E em cada vara que a gente chegava, tinha um ou outro processo que mexia com o coração. Na vara de fazenda eu tinha um que era cômico se não fosse trágico. Era uma execução contra um órgão público. Era dessa altura, são 2 volumes dessa altura. Tinha não sei quantas mil páginas. Para despachar o processo, eu gastava às vezes 15 dias. Eu deixava um substituto na vara, levava o processo para casa, ocupava a mesa da sala, ninguém podia usar a mesa da sala para eu deixar o processo aberto. Era processo em papel. Eu lembro que a última vez que eu despachei nele, o nosso querido desembargador Rostirola virou para mim, Mocenha, aprontou comigo. Eles entraram com, eu não sei quantos, eles entraram com uma enormidade de agravos. Foram muitos agravos. Eu tinha que despachar, não tinha jeito. Era um processo complicado. Era muito difícil fazer e o risco de errar era muito grande. Cada vara, no civil teve muita coisa gostosa. Agora, esse processo que você está falando era da vara da fazenda. Da fazenda. Eu posso dizer, era contra a Terra Cap. Uma execução, contra a Terra Cap. Mas não era uma execução da Terra antigo, Cap. Antigo, daqueles... ninguém queria mexer. Ninguém queria mexer. Dava muito trabalho. Ou seja, para você trabalhar num processo como esse, você parava, deixava de atuar em outros processos. Exatamente. Deixava de atuar em 50 processos para resolver um. Muito mais de muito 50. Mais, né? Eu não podia fazer outra coisa. Eu passei por essa experiência na 4ª Vara da Fazenda. Pois é, lá tinha também... Tive que enfrentar muitos processos difíceis, complexos. Mas é a missão, né? É a missão, não tem jeito. É a missão. E falar em missão, a magistratura é missão? Olha... É dom? Eu chamamento de Deus? Eu acho Como é que você explica?
a carreira? Eu não sabia de início. Eu não sabia nem... Houve um momento que eu pensei em não tomar posse. Pensei, será que eu devo mesmo largar a liberdade de ser advogado? Mas refleti e resolvi. E depois eu descobri que minha grande vocação é a judicatura. Eu faço isso com amor e confesso que vou ter dificuldade quando eu aposentar. É a missão. É uma missão que acho que é a missão de Deus. Chamado de Deus, realmente. Porque não é fácil a magistratura. Nós somos seres humanos. Não há diferença nenhuma. Então, nós estamos ali julgando, examinando, vivenciando o problema da sociedade. Exatamente. E temos que apresentar a solução, né? Exatamente. De acordo com a lei. E dentro do nosso limite, não é mesmo? Certo. E aqui no tribunal, você está atualmente na primeira turma civil. Na primeira turma civil. E qual é o seu projeto de vida? O sonho, o que você pretende fazer? Porque você é jovem, você está com 61. Então, teria mais 14 anos de tribunal. Eu já tenho tempo para aposentar. A compulsória aos 75. Tem algum projeto? Vai até os 75? Estou começando um projeto para me preparar para a aposentadoria. Não pretende ocupar um cargo na administração? Olha, se acontecer, eu procurarei fazer da melhor forma, mas confesso que não tenho isso como objetivo, porque eu acho que eu penso que não devo fazer isso como objetivo da carreira. Eu temo aposentar e não ter o que fazer, e aí ficar perdido. Então, eu tenho pensado em alguns projetos. Tive conversando até com a Renata esses dias e tenho pensado em fazer um outro curso superior, talvez História ou História da Arte, que curiosamente em Brasília tem. Acho que só tem 2 cursos no Brasil. Para eu ter algo a fazer quando eu me aposentar. Agora, quando eu vou me aposentar, eu ainda não sei. Ainda não sabe. Ainda não me decidi. Hoje você já poderia, como você falou. Hoje já poderia. Mas é que a magistratura é a missão, né? Até quando Deus quiser, né? E tem aquela coisa, como nós dependemos de distribuição, nós não podemos ir fazer aquele projeto que tem no tribunal, que é de desacelerando, fazendo a aposentação. Isso existe um serviço desse dentro do tribunal, mas nós não temos como fazer isso, porque nós ficamos presos à distribuição. Certo. Então, quando a gente para, é muito abrupto. Agora, se você fizer o curso de História, você pensa que dar aula, escrever sobre História, mais para conhecimento? Não, mais para conhecimento, por deleite. Eu gosto mais de História e gosto muito de arte. Que tipo de história que você gosta? História do Brasil, do mundo? A que eu gosto em geral, gosto de todas, mas minha paixão na história é a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra. Tudo que eu acho de livro sobre a Segunda Guerra, eu gosto, eu leio. Onde eu acho o Museu da Guerra, eu vou. Tem os filmes interessantes. Filmes todos. Assisto tudo que eu encontro. E às vezes eu fico procurando ver se eu consigo achar filme antigo para rever. Mas gosta de filme de guerra, mas vamos defender a paz, né? Com certeza. Precisamos de paz, né? No mundo. A gente tem que conhecer a guerra para a gente justamente não permitir que ela volte. Como nós temos que conhecer o que foi o Holocausto, o que foi o nazismo, para a gente nunca deixar acontecer de novo. Certo. E na Justiça Eleitoral? Eu vi aqui no seu currículo que você trabalhou no Tribunal Regional Eleitoral. Você trabalhou em período de eleição ou fora de eleição? Foi fora de eleição. Eu tive eleição, trabalhei como juiz titular da primeira zona. Isso em 2002. Aquela eleição onde tiveram as zonas que quebraram. Certo. Foi uma loucura, mas foi muito gratificante. Foi bem difícil, um processo muito difícil, mas até porque as zonas eram muito grandes, depois foram sendo desmembradas, o que fez muito bem o TRE. Agora,
Mas foi uma eleição difícil. Depois eu fui, quando eu estava como juiz auxiliar, como juiz substituto de segundo grau, eu fui alçado ao TRE, mas eu fiquei só 3 meses, porque logo fui nomeado desembargador. Certo. Eu confesso que tinha vontade de continuar, gostei demais. Justiça eleitoral é muito gratificante. Gostei muito das matérias que nós estávamos julgando, mas eu precisava assumir como titular. Como você é jovem, ainda tem tese 14 anos pela frente, ainda pode ir para o TRE, né, como vice-corregedor, presidente do TRE, que agora não tem mais questão da antiguidade para o TRE. Qualquer desembargador na posição da antiguidade pode se candidatar. Mas eu confesso que eu não pretendo me candidatar fora da antiguidade. Se eu tiver na antiguidade, sim. Eu acho que essa tradição que nós temos aqui, ela é muito bem-vinda. A gente sempre privilegiar os mais antigos. Eu acho que isso foi, para mim, a carreira foi muito saudável. Acho que é um diferencial do Tribunal de Justiça do DF para os outros tribunais. O espírito do nosso tribunal é conservador. Natureza do nosso tribunal. Mas a justiça precisa ser conservadora por excelência. Porque nós temos que dar segurança jurídica. Isso é da natureza da própria justiça, me parece. Certo. Então você está afirmando que, se chegar a sua vez para você ocupar algum cargo na administração, você aceitaria? Sim. Não pretende hoje se candidatar ao TRE, por exemplo? Não. Só se chegar na sua vez? Só se chegar a minha vez. Se eu for o mais antigo para aquele cargo, eu me candidato. Fora isso, falando da questão administrativa, você acha que precisa mudar alguma coisa aqui no tribunal, na área da administração? Precisa haver alguma mudança? Você teria alguma proposta? Eu acho nosso tribunal muito bem administrado. O que eu acho que nós precisaríamos mudar não está no alcance nosso, que precisamos de mais juízes e precisamos de mais desembargadores. Mas nós estamos presos por questões orçamentárias. Então, não depende de nós. Eu acho que podemos fazer esse trabalho junto ao Congresso Nacional. E depende do Congresso aprovar. Depende do Congresso Nacional. Nós precisamos conversar com o Congresso. E nesses momentos... Então você acha que precisamos aumentar o número de juízes e de desembargadores? Acho que... Para melhorar a prestação jurisdicional. Sim, mas isso depende de nós termos a aquiescência do Congresso. Então, está fora do nosso alcance. Podemos conversar com os parlamentares e tentar persuadi-los. Defender essa proposta no Congresso, mostrar a necessidade. Mas, no geral, o nosso tribunal é extremamente... Tribunal do DF. Uma coisa que eu sempre digo para todo mundo que me fala sobre a justiça, eu falo, meu tribunal não tem esse negócio de um desembargador, um presidente chegar e fazer totalmente ao contrário do que o outro fez. Todos seguem, parece até que há uma combinação, e não é, mas todos seguem, mantêm os projetos anteriores e vai incrementando outros, sempre sem solução de continuidade. Eu acho isso maravilhoso. E hoje o Tribunal de Justiça tem o selo diamante, quer dizer, é reconhecido como um dos melhores tribunais do Brasil, em razão da acessibilidade, da celeridade, da qualidade do serviço prestado. Exato. E nós temos que manter isso. E nós estamos trabalhando para conseguir melhorar isso de novo. Cada vez mais. Para conseguir isso de novo. Eu acho que cada vez fica mais difícil, porque nós temos que sempre ter uma performance maior que a do anterior. Eu acho que eles precisavam mudar, eu acho que o CNJ precisava mudar isso para quem já tem o selo diamante. Falar, não é aumentar, é manter. Manter. O tribunal está lutando para manter esse selo diamante. Mas, Bador Rômulo, como é que está o coração? A saúde? Graças a Deus, estou... Então, agora eu vou perguntar aí do coração. O que tem aí dentro do coração, o sonho que você está guardando aí para realizar? O que está faltando realizar na sua vida? Realizar na minha vida? Olha, é muito pouca coisa. Eu acho que... conhecer mais lugares,
Você gosta de viajar? Gosto. Gosto muito de história, de conhecer história. Sonho estudar arte. E sonho continuar. Sonho ver meus filhos. Eles estão no início de carreira, têm um sucesso profissional. Sonho em ser avô. Mas meus filhos ainda não são casados. Repete a idade dos seus filhos aí. 26 anos. Vão fazer 27 no final do ano. Eles são em gêmeos. dezembro. São gêmeos. Sonho manter a família unida sempre, como a gente tem conseguido, na graça do Senhor. E com relação ao trabalho, ter saúde para continuar. Porque sem saúde não vale a pena. Então, Não ter vale saúde... Sem saúde não somos nada, né? Você não consegue trabalhar, fazer nada. Quanto tiver saúde e disposição, eu continuar e que Deus me dê discernimento para que eu possa fazer meu trabalho da melhor forma possível, poder servir o melhor. Porque eu acho que o nosso dever é servir. Muito bem. Eu queria que você deixasse aqui para os ouvintes o seu método de estudo para os jovens que vão acompanhar essa entrevista. Como é que você estudou para chegar a ser juiz? Qual foi o método que você utilizou? Para ficar um exemplo aí. Como é que você estudava? Porque muita gente fala assim, é impossível passar no concurso, mas não é. Não é impossível. Nós estamos aqui. Então, qual foi o método que você usou? Na época que eu estava fazendo o concurso, eu já vinha estudando, eu tinha estudado 2 anos seguidos para poder fazer o concurso para mestrado, porque naquela época em Minas Gerais só tinha um mestrado que era da UFMG e tinha poucas vagas. Então a candidatura a concorrência era muito grande. Já tinha estudado para vários concursos, então a gente vai pegando a bagagem. Inclusive, fazer concurso, o próprio fazer a prova já é algo que vai nos dando uma experiência. E naquela época não existiam esses cursos preparatórios. Estava começando, em Belo Horizonte tinha um que estava começando, mas pouca gente fazia, porque era muito dispendioso. O que eu fazia? Eu pegava o edital, verificava, tem essa matéria, eu pegava os livros e ia estudando. Mas eu acho que eu não sirvo muito como parâmetro, porque meu método de estudar é meio caótico. Eu tenho déficit de atenção. Então, eu tenho uma enorme dificuldade de me concentrar. Então, às vezes, eu estou vendo uma coisa aqui, estou vendo outra ali. Para mim, a dificuldade de concentrar é muito maior que a de todo mundo, da maioria das pessoas. Então, mas eu buscava estudar nos livros e ter uma... Sim, mas como é que você estudava? Você só lia ou fazia resumo? Eu só lia. Não parava para ficar fazendo... Eu, por exemplo, eu fiquei viciado em fazer resumo. Eu não sabia estudar sem resumo. Eu resumia na máquina. Eu ficava resumindo a matéria na máquina. Eu estudava assim, Você só já com resumo. Algum manuscrito meu? Nem eu consigo ler. Então você só lia, não fazia resumo. Não. Por isso que eu perguntei, qual o método de estudo, né? O meu método, você perguntar para mim, era resumo. Sem o resumo, eu não conseguia estudar. Quando eu estava na graduação, eu anotava as aulas dos professores. Mas depois minha letra foi ficando tão ruim que eu não consigo ter mais paciência de escrever à mão. Tanto que eu hoje só consigo praticamente escrever digitando. Sim, mas o método que você usou para estudar para o concurso foi a leitura. Leitura. Você lia os livros. Os livros, doutrina, os códigos. E deu certo, né? Tanto que você passou em vários concursos. Eu costumo dizer que inteligência está nas nádegas, né? Porque é a capacidade de ficar sentado o dia inteiro estudando. Você passou em 3 concursos. 1 para juiz e 2 para procurador. Eu passei em 2 para magistratura, 2 para procuradoria. Você passou em 2 para Minas Gerais e Brasília. Você escolheu Brasília. 2 para procuradoria. Então você passou em 4. Tribunal de Alçada, de Minas. E teve um outro, mas que eu já não me lembro. Na época, era assim, o que saía eu fazia.
E foi ótimo, porque eu fui aprendendo. Com as provas, eu fui aprendendo muito também. Certo. Isso me deu segurança para fazer o concurso. Vai somando, né, o Vai conhecimento. somando. Você estuda para um concurso, aquilo fica na cabeça, né, como você Fica, disse. exatamente. Vai aumentando o Vai conhecimento. fixando. Eu acho que a prova fixa. Você que foi professor, que ainda é professor, né? Deve saber que quanto mais o aluno vê aquelas questões, mais... Certo, Pelo menos para mim foi assim. certo. Bom, agora não precisa mais fazer concurso, né? Graças a Deus. Mas você falou que está pensando em fazer história. Vai ter que fazer vestibular? Não, né? Nessa Provavelmente altura vou ter que fazer Enem. Vai ter que fazer. Eu não sei Se eu for fazer História da Arte, eu tenho necessariamente que fazer Enem, porque o curso é da UNB. É da UNB. Muito bem. O que você quer deixar registrado aqui para os nossos ouvintes aí? Olha, Muita gente vai ver essa entrevista. Eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que estar no TJDF é um presente de Deus. E que eu sou fruto da educação. Educação é que faz as pessoas terem oportunidades na vida. Então, eu sempre digo para todos os jovens, estudar nunca é demais. Aprender nunca é demais. Quanto mais se estudar, mais você terá oportunidade, que não seja fazer um concurso, mas um simples deleite de conhecer. Então, educação, o que deveria ser o fim maior desse país. Educação, educação, educação e educação. Muito bem, parabéns. E para concluir a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus pais, que estão vivos, moram em Uberlândia, e para os seus filhos. Que conselho que você dá para eles, que vai ficar registrado aqui. Para os seus pais e também para os seus filhos, para a sua família. Para os meus pais, eu só tenho que agradecer, porque seguraram na minha mão, me levaram me deram a vida, o sustento, o seu esforço enorme até hoje, apesar de ser aposentados, trabalham bastante em casa e me ensinaram o caminho dos livros, que eu acho fundamental. Me ensinaram que estudar era o que libertava. Para os meus filhos, eu desejo que tenham, que consigam aprender a mesma lição, que eu tenha conseguido mostrar para eles a mesma lição que meus pais mostraram. Para além do amor que eu tenho e que é incondicional, eu procuro transmitir a lição que eu aprendi. Não sei se consigo, mas eu tento. Então, o desejo para eles é isso. Muito bem. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, um grande magistrado, um grande amigo, uma grande pessoa aqui no nosso tribunal, que tem prestado relevante serviço à sociedade brasileira e do mundo, porque a gente julga não apenas aqui no Brasil, as nossas decisões têm repercussão internacional, no planeta Terra. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela belíssima história de vida. Muito obrigado. E pela carreira profissional, sua trajetória maravilhosa. Você está cumprindo fielmente a missão que recebeu de Deus. Parabéns. Obrigado. Sucesso para você e para sua família. Obrigado.